Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui para crescermos em graça e conhecimento na palavra de Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, tá bom? Eu vou esperar meus irmãos entrar ao vivo aí comigo para juntos crescermos em graça e conhecimento. Hoje o assunto vai ser muito bom sobre a palavra de Deus, que vai falar sobre a justificação em Deus, né? Vamos aprender com o Espírito Santo se a justificação diante de Deus ela vem pela fé ou se ela vem pelas obras, né? Muitas das vezes as pessoas elas têm dúvida em relação a esse determinado assunto e por essa razão algumas pessoas fazem obras para tentar se justificar diante do Criador. E está totalmente equivocada a pessoa que faz isso, que faz qualquer tipo de obra para tentar se justificar diante de Cristo ressuscitado, tá bom? Então, à luz da palavra de Deus, quero dizer, meus irmãos, meu nome é João Rodrigues, a página do meu Facebook é a Expansão do Evangelho, meu compromisso é levar a palavra de Cristo ressuscitado aos corações dos eleitos. Sei que esta palavra só aceita quem é eleito, quem tem os olhos iluminados, os predestinados que foram eleitos antes da fundação do mundo. Esses de fato eles vão estar aceitando essas verdades da palavra do Senhor. O filho da perdição, o maligno, o sistema religioso nunca vai aceitar isso aí. Sempre vai querer colocar obra diante de si para tentar se justificar diante de Cristo Jesus. Mas nós vamos aprender à luz da palavra de Deus. Não acredito em homens, não acredito em pastores, não acredito em sistema religioso. Eu acredito na palavra. É a palavra que é fiel e verdadeira. É a palavra de Cristo que nos fortalece, que nos capacita, que nos dá. Então vamos começar. E o texto base para meditação. Nesse exato momento vamos estar lendo. Eu estou com a Bíblia aqui. Espero que você que está nos acompanhando também tenha uma Bíblia nas suas mãos, tá bom? E se você quiser e sentir no coração de acompanhar conosco, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, eu ficarei grato. Seria até muito melhor para acompanhar a linha de raciocínio, para que seu conhecimento cresça muito mais rápido, né? Porque com a Bíblia não tem como a gente inventar. Eu gosto de pregar à luz da palavra, mostrando nas escrituras para as pessoas que de fato existe aquilo que a gente está falando, tá bom? Não gosto de falácia, de filosofias humanas, eu gosto daquilo que está na palavra. Então, o texto base para nós estar começando nesse exato momento está em Romanos, tá bom? Romanos capítulo de número 2, do versículo 23 em diante. E o tema, mais uma vez, quero afirmar para vocês. A justificação diante de Deus é através da fé ou através das obras? Vamos aprender essas verdades hoje, tá bom? É em nome de Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, né? Em Romanos, capítulo de número 2, 23, diz assim. Vamos lá. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Olha que o apóstolo Paulo começa falando no primeiro versículo que nós vamos estar lendo junto com meus irmãos, com minhas irmãs. Está em Romanos capítulo 2, versículo 3, 23 em diante. Então você que já está comigo aí, nossa irmã Vanilda Lima já está comigo, vai compartilhando aí, né? Minha esposa também, Cirlane, já está comigo, né, nessa live aí. Francisco Menezes também, graça e paz, eleito, tá bom? Vamos compartilhando com os amigos, mais amigas, tá bom? Se sair algum chorinho aí na live aí, é do meu príncipe, do meu bebê, tá? Peço perdão aos irmãos, se caso incomodar, que tudo ao vivo, na presença do Espírito Santo, é isso mesmo, é que nada é montado aqui ao vivo, tá bom? Então, me perdoe se sair um choro e caso incomodar e não sair bem legal o som da live, tá bom? Então, meus irmãos, compartilhem, minhas irmãs, meus irmãos, compartilhe essa mensagem com mais e mais pessoas, tá bom? E vai ser importante demais nós crescemos em graça e em conhecimento, amém?
Vamos lá, voltando para o texto aqui, Romanos capítulo de número 2, versículo de número 23, diz assim essa verdade. Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. O apóstolo Paulo, todos nós sabemos, ainda mais nós que pregamos o Evangelho da Graça, que o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo que prega para os gentios. Ele foi por Cristo ressuscitado para pregar para os gentios. O apóstolo Paulo não pregou doutrina de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo não andou com os outros 12 discípulos. O apóstolo Paulo foi separado para pregar o evangelho da cruz, o Cristo ressuscitado. Então, o apóstolo Paulo, aqui nessa fala em Romanos, capítulo 2, versículo de número 23, ele vai falar de um assunto para os romanos sobre a lei, as obras da lei e a fé. Então, dentro desse tema, a gente vai estudar sobre a justificação, se é pelas obras da lei ou se é pela fé. Os romanos, naquela época, quando Paulo está pregando lá para os romanos, lá em Roma, havia também diversos muitos judeus, então eles estavam tentando se justificar diante de Deus através das obras da lei. E que lei é essa, João Rodrigues? Essa lei aqui, ela é a lei que o Moisés, né, o antigo pacto, que estava pregando para aquele povo naquela época. Então, na própria carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Né? Então, se o fim da lei é Cristo, então agora qual é a próxima agora? Agora é a graça de Cristo Jesus sobre a minha e a sua vida. Tá bom? Então, preste muito bem atenção. Então, o que eles estavam fazendo? O que os judeus estavam fazendo? Estavam tentando se justificar diante de Deus através das obras da lei. E todo e qualquer ser humano, principalmente nós que somos a igreja, que nós não somos judeus, sabemos que não é pelas obras da lei. Mas eles estavam tentando ainda, mesmo depois que Cristo Jesus já havia ressuscitado, eles estavam tentando se justificar diante de Deus através das obras da lei. E o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículo 23. Tu que te glorias na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Ou seja, eles se gloriavam na lei, que nós guardamos a lei de Moisés, mas eles transgrediu a própria lei de Moisés. E isso que o apóstolo Paulo começa a explicar para eles, exortar eles dentro das verdades. Então no versículo 24, na continuação, diz assim, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfêmia entre os gentios por causa de vós. Por que era blasfemado o nome de Deus entre os gentios por causa dos judeus? Porque eles não conseguiam cumprir todos os preceitos da lei, como as escrituras relatam que eram 613. Então nenhum ser humano conseguiria ter capacidade na sua carnalidade tentar se justificar diante de Deus através das obras da lei. Então eles se tornavam o quê? Se tornavam uma blasfema diante de Deus por causa dessas atitudes. É por isso que o antigo pacto ele tinha de ser exterminado, ele tinha de ser só transitório. Cristo tinha de cumprir toda a lei, né, para que ele pudesse reinar, estabelecer o seu reino que é espiritual. É por isso que as escrituras sagradas falam que o fim da lei é Cristo. Aleluia, que maravilha. O versículo de número 25 diz assim, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Então, a circuncisão só era válida, só tinha algum aproveito para os judeus, se caso eles conseguissem guardar a lei. Mas eles não conseguiam, como nenhum e qualquer ser humano, nem na época da lei de Moisés, nunca ninguém conseguiu guardar toda a lei. Então a circuncisão que eles faziam, que eles praticavam, também era inválida, se tornava incircunciso. Ou seja, não tinha fundamento nenhum. Só tinha algum valor a circuncisão se caso eles conseguissem guardar todos os mandamentos, ordenanças e preceitos da lei de Moisés. E eles não conseguiriam, como nenhum outro homem conseguiu, até hoje não consegue. Mas ainda hoje, as pessoas ainda querem se justificar diante de Deus através das obras da lei. E não consegue. É por isso que o sistema religioso ele se perde. Porque o sistema religioso, muitas das vezes,
eles se reúnem e vão a uma determinada igreja, onde eles dizem, entre aspas, que na verdade não é igreja, eles vão a um templo feito por mão de homem, onde Deus não habita lá, e eles fazem uma misturada total, eles misturam a lei de Moisés com a graça de Cristo ressuscitado. Ou você tenta viver a lei de Moisés, os 613 preceitos, a qual o homem não consegue. Eu estou logo de antemão antecipando para você, homem nenhum conseguiu, nenhum profeta conseguiu, nem o próprio Moisés, que foi usado por Deus para estabelecer o primeiro pacto, a lei, nem ele próprio conseguiu. Ele foi um transgressor também da lei, ninguém conseguiu. Só teve um único que cumpriu. Esse um se chama Jesus de Nazaré. E quando Cristo ressuscitar, estabelece o seu novo reino, o seu novo pacto, a graça. Tá bom? Então, de antemão, vou logo te avisando, ninguém consegue. Então, é por isso que o sistema religioso ele cai em contradição, porque eles querem pregar a lei de Moisés junto com a graça. Ou você vive só a lei de Moisés, a qual você não vai conseguir, ou você vive só a graça de Cristo Jesus. E o que é graça, João Rodrigues? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Cristo é tão maravilhoso que nos amou, nos ama, nos resgatou, estabeleceu a sua graça para que hoje eu e você reinasse com vida, em vida, e não no ministério de morte, de condenação, que era a lei de Moisés, como o apóstolo Paulo fala na carta escrita aos crentes à cidade de Corinto. Então não adianta o homem tentar se justificar diante de Cristo através de obras. E hoje o sistema religioso ainda continua. Claro que algumas colocações dentro do determinado obras, eles mudaram o conceito. Por exemplo, eles dizem o sistema religioso, e quando eu falo sistema religioso, meu amigo, eu estou falando do sistema católico, todo e qualquer sistema religioso, toda e qualquer religião, a religião ela é contra, ela é adversária da graça de Cristo Jesus. Toda religião, sem exceção. Eles tentam se justificar e chegar diante do Criador através de obra. Por exemplo, no sistema católico, eles fazem suas promessas mensais, anual, enfim, e eles entendem que fazendo aquilo ali, eles conseguem agradar ao Senhor, ser justificados diante do Senhor. O sistema evangélico, qual o sistema do sistema religioso que eles implantam hoje, que é a lei de Moisés, só que de uma forma camuflada? Eles fazem campanha, que isso é uma obra que na verdade não é nem da lei de Moisés e nem da graça de Cristo Jesus. Até porque campanha não está escrito na Bíblia Sagrada, e nenhuma parte da Bíblia Sagrada está escrita essa palavra campanha. E Jesus não mandou nenhum cristão fazer campanha. Mas o cristão, o sistema, entre aspas, o sistema evangélico, vive fazendo campanha para tentar se justificar diante de Deus, para alcançar uma benção, para ser abençoado. Mas em Efésios capítulo 1, do versículo 1 em diante, 4 e 5, vai falar que nós já somos abençoados de antemão. Que maravilha! A gente não precisa fazer campanha para ser abençoado. O Senhor não mandou nós fazermos campanha. Isso é uma obra da lei. Nós não somos justificados diante de Cristo através dessas coisas. Que para você ser abençoado, para você alcançar, tem de fazer um propósito. Não existe isso, meu amigo. Que tem de ir no monte, tem de fazer uma vigília, tem de fazer jejum. Isso tudo são os méritos humanos, são obras da carne, são obras da lei. O homem tentando agradar ao Senhor, se justificar diante do Senhor, através de méritos humanos. E não é através disso, meus amados irmãos. E nas Escrituras Sagradas nós vamos descobrir essas verdades. Nenhum homem consegue guardar a lei. Não adianta você apresentar campanha porque não está escrito na Bíblia. Não adianta você subir no monte, que isso não vale para o Senhor. Hoje a justificação diante de Cristo Jesus vem através da fé. E essas verdades nós vamos descobrir dentro das Escrituras Sagradas. E você que já chegou, que já está assistindo comigo essa live, junto, já começa a compartilhar com seu amigo, com a sua amiga, tá bom? Para em graça e em conhecimento. Na continuação, você que está chegando agora, nós estamos lendo lá em Romanos capítulo 2, versículo de número 23 em diante, mas eu estou lá no versículo de número 25 da palavra do Senhor. Olha o que diz lá. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa
se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão é incircuncisão. Versículo: se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a circuncisão não será reputada como a circuncisão? Agora, olha o que diz, meu amado irmão, versículo 27. E se o incircunciso fisicamente a lei não te julgará porventura a ti, que pela letra é circunciso, é circuncisão, és transgressor da lei? O apóstolo Paulo faz uma pergunta séria, muito forte aqui. E o versículo de número 28 vem explicando todo o versículo, o capítulo, contexto, o sobretexto, enfim, para que não entre nenhum tipo de heresia. O 28 diz assim: porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é a incircuncisão, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Ou seja, o judeu não é o exterior. A circuncisão não é exterior. E o versículo 29 vai explicar. Olha que maravilha. Mas é judeu que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito e não na letra. É no teu interior, no teu homem interior que nós somos judeu. No espírito, a circuncisão verdadeira é no coração, é no espírito e não é na letra. Não é na letra de Moisés, porque a letra ela mata, mas o espírito vivifica. Então, o verdadeiro circunciso, ele é no coração. E lá na frente eu vou explicar isso com mais clareza para você entender, se houver alguma dúvida em você. E na continuação aqui do versículo vai falar assim: mas é judeu que é no interior, e circuncisão do que é de coração, no espírito e não na letra. O não provém dos homens, mas de Deus. O louvor vem de Deus e não dos homens. Se nós tentarmos nos justificar diante de Cristo Jesus através de obras da lei, nós vamos tentar nos glorificar, nos louvar a nós mesmos. Mas quando entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi justo, foi reto, aí sim o louvor vem de Deus. O homem, preste muito bem atenção, meu amado irmão, minha amada irmã que está vendo esta pregação nesse exato momento. O homem nunca vai agradar a Deus na carne. No espírito, nós somos perfeitos, nós somos eleitos, somos salvos antes da fundação do mundo, nós já somos eleitos. Mas na carne não. Então preste muito bem atenção. A carne, ela só apresenta para Cristo obras, orgulho, soberba. Mas no espírito nós reconhecemos que Cristo, ele é sim o cabeça, que nós somos o corpo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aí sim, de fato, a gente entende e dá toda a honra e toda a glória para Cristo, aquele que veio a este mundo, padeceu, sofreu, cumpriu toda a lei, todo o sacrifício, cumpriu todos os mandamentos, ele cumpriu tudo que a lei o exigia no antigo pacto. Ele foi e cumpriu tintim por tintim. E ele ressuscitou o terceiro dia, para que hoje nós pudéssemos estar unificados com ele em espírito, como diz a própria palavra de Deus, que nós temos a mente de Cristo. Nós somos um espírito com ele. Isso é maravilhoso, isso é uma maravilha. Então não adianta o ser humano tentar se justificar diante do Criador através de méritos humanos, através de campanha, através de subir no monte, através de vigília, através de fazer consagração. Nada disso tem mais valor no novo pacto, na nova aliança. Entenda, meu irmão, eu tenho certeza que esta mensagem está falando comigo, está falando com você e vai falar com mais e mais outras pessoas que vão ver essa mensagem, né? Na continuação dos versículos aqui, ó, Romanos capítulo de número 3, versículo 11, olha o que diz lá, meu amado. Eu vou correr só muito dentro dessa carta. Hoje a gente vai estudar só sobre Romanos e Gálatas. Paulo bateu muito naquela época para os judeus cristãos que tinham se convertido a Cristo e estavam tentando ainda pegar a lei de Moisés e agregar dentro da graça. E eu vou logo dizer para você,
Não funciona. Pregador da graça, viva a graça. Pregador da lei, tenta viver a lei, porque ninguém consegue viver a lei. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 11. Diz assim, ó. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Na lei, preste atenção, tá bom? Na lei. O versículo de número 12 diz assim: extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Naquela época, na lei de Moisés, ninguém conseguia fazer o bem, ninguém conseguia se justificar. Ainda que o tentasse, não conseguiria. Por isso que Cristo tinha de vir para cumprir a lei, para que hoje nós pudéssemos ser justificados diante do Senhor. Nenhum conseguia fazer o bem. E ninguém consegue fazer na lei. A lei sempre apresenta uma barganha, sempre querendo se orgulhar, se engrandecer diante do Senhor. Eu recebi isso aqui porque eu fiz um propósito, uma campanha de 20 dias. Eu só recebi isso aqui porque eu fiz uma consagração. Eu só tenho isso aqui porque eu fui ao monte. Eu só tenho isso aqui porque eu paguei um preço. A lei, as obras da lei sempre vai querer se gloriar. E isso é contraditório à graça de Cristo Jesus. Aqui todo mérito, toda honra é para Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos brilhantes. Em Cristo pregamos a graça. Em Cristo nós reconhecemos que Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele já nos predestinou. O sistema religioso fica pregando uma salvação que você tem de jejuar, que você tem de fazer campanha, que você tem de ser batizado nas águas, que você tem de ceiar, para que assim tentar conseguir ser salvo. Mas em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 5, fala que nós já fomos eleitos antes da fundação do mundo. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Nós temos a certeza e por isso nós reinamos com Cristo, sabendo que Ele é bom, Ele é misericordioso. E isso só entende quem tem os olhos iluminados, meus irmãos. Enquanto nós estamos pregando o Evangelho da Graça, mostrando para as pessoas que Cristo já nos abençoou, Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou, o sistema religioso está mandando você pagar preço, contando um monte de mentira, um monte de fábulas humanas, e a pessoa não tira o véu do seu rosto, não consegue ver o Evangelho da Graça. Né? Olha lá, na continuação, Romanos capítulo 3, versículo 19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Tá vendo que versículo forte? Todo mundo condenável diante de Deus na lei, que estejam de boca fechada. Já parou para pensar, meu amado irmão, minha amada irmã, se Cristo não vem para cumprir a lei? Todo homem, toda a raça humana estava condenada diante de Deus. E o ser humano, eu fico olhando muitas das vezes hoje, nós vivendo uma graça, reinando em Cristo Jesus, as pessoas ainda querem ainda apresentar a lei diante de Deus, pisando no sangue de Cristo Jesus, anulando o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Será que não entende que quando ele foi naquele madeiro, que ele abriu as suas mãos, seus braços, e ele disse, tudo está consumado, ele está dizendo assim, eu cumpri, eu aboli, eu cumpri toda a lei de Moisés, vou estabelecer agora um novo reino. Mas as pessoas continuam pregando a lei de Moisés, e aí não conseguem entender o Evangelho da Graça. Perdão, meus irmãos. Romanos, capítulo de número... Romanos capítulo 3, versículo 20. Na continuação diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só tem um foco e um objetivo. Na verdade, teve na época antes de Cristo, tá bom? É de apontar o pecado, de mostrar o pecado, esclarecer o pecado. A lei, ela não tem o poder de o salvar. Olha que maravilha. Nenhum é justificado.
Nenhuma carne não consegue ser justificada diante de Deus através das obras. Então você que faz aquele jejum achando que vai se justificar diante de Deus, não consegue, meu irmão. Não adianta, porque você não vai conseguir. E você sabe que o jejum é da época da lei de Moisés. Você sabe que subir ao monte é da época da lei de Moisés. Você lembra daquela passagem bíblica quando Jesus de Nazaré está tendo uma conversa? Perdão, meus irmãos. Ao vivo é assim mesmo. Você lembra que quando aquela mulher estava conversando com Jesus de Nazaré, próximo do poço de Jacó, que ela disse, falando com Cristo, aonde que deveria adorar, diz, vossos pais dizem que é nesse monte, mas vocês dos judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus responde com uma palavra muito sábia, disse, mulher, não é nem no monte e nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Tá? Eu vou tentar, estou com a garganta um pouco, espero que meus irmãos entendam, mas eu vou concluir, não estou nem na metade da palavra de Deus, tá bom? Deus vai dar força para mim concluir essa live, porque tem muitos irmãos que estão acompanhando comigo. Compartilha aí. Graça e paz, eleita, muito bom, obrigado. Cida Ferreira, muito bem. Compartilhe, minha irmã. Vamos para cima do sistema religioso, tá bom? Vamos vencer. Na verdade, nós não vamos vencer, nós já somos mais que vencedores, né? Quem prega o evangelho da graça sabe o que eu estou falando. Então o homem não consegue ser justificado diante de Deus através de méritos humanos, através de obras, tá bom? Não consegue. Romanos capítulo 3, versículo 20 fala dessa verdade que não consegue, tá bom? Aí o que acontece no versículo 21? Mas agora se manifestou sem a lei. Quem se manifestou sem a lei? A justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? É Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado. Olha que maravilha. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aí o versículo 22 fala, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Oh, glória! Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O segredo é crer, é acreditar que a justiça de Deus é Cristo Jesus, porque é nele que nós fomos justificados, é ele que pagou o preço, foi ele que fez o jejum completo, foi ele fez todas as oblações da lei, até batizar nas águas, ele foi batizado em nosso lugar, para que nós não precisássemos mais passar por aquelas abluções. Cristo Jesus, na passagem bíblica, lá está bem claro que diz assim, a lei e os profetas vieram até João Batista. Cristo é tão maravilhoso que ele vem e cumpre tudo isso aí. É por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 4 fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que nele crê. Então presta muito bem atenção. Então hoje nós somos justificados diante de Deus em justiça através da fé que nós temos em Cristo Jesus. Então é ele que é o perfeito, foi ele que foi na cruz do Calvário e pagou um preço, cumpriu a lei para nos resgatar. Na verdade, resgatar a nação de Israel, porque nós que já nascemos depois do ano 70, nós nem nascemos mais debaixo de maldição. Nós já nascemos no reino do seu amor, já nascemos no seio de Cristo. Isso é maravilha, isso é bênção, tá bom? Nós hoje, nós não seguimos nem a Moisés e nem Jesus de Nazaré. Nós servimos, ou melhor, nós somos filhos do Cristo ressuscitado. E você que está chegando novinho agora na graça e não está entendendo, talvez você esteja pensando assim, ué, Jesus de Nazaré é um e Cristo ressuscitado é outro? Não. Jesus de Nazaré é o mesmo Cristo ressuscitado. Porém, Jesus de Nazaré teve seu período, teve seu momento. E qual seria o seu momento, o seu período? Ele habitou na terra em carne em torno mais ou menos aí de 33 anos. Ele tinha um objetivo. Com 30 anos de idade, ele foi batizado no Rio Jordão e o seu ministério terreno durou em média mais ou menos de 3 anos. Pregar para a nação de Israel.
tá bom? Esse é o período de Jesus de Nazaré pregar para a nação de Israel, para as ovelhas perdidas. Quando ele ressuscita, aí é o Cristo ressuscitado para a igreja, que somos nós. Eu acredito que você está entendendo, tá bom? E mais lá na frente, em outra oportunidade, quando eu for falar desse assunto, eu vou esclarecer com mais clareza em relação a isso aí. Mas ele é um só, porém em períodos diferentes, em épocas diferentes. É tanto que o que andava com Jesus de Nazaré foram 12 discípulos. E o que prega o evangelho da graça foi o apóstolo Paulo, que foi chamado, escolhido pelo Cristo ressuscitado. É por isso que Pedro não conseguia pregar o evangelho da graça e foi obrigado a Paulo repreender ele quando ele estava obrigando o gentio a viver como judeu, tá bom? Eu acredito que você entendeu essa colocação aí. Vamos dar continuidade aqui na palavra do Senhor. Agora nós vamos estar lendo em Romanos capítulo 3 e versículo 28. Olha o que diz aqui. Nossa, mas que maravilha, estudo maravilhoso, né? Crescer em graça e em conhecimento é isso, meu irmão. Você abrir as escrituras e mostrando as verdades do Senhor. Futuramente eu quero colocar um telão aqui atrás da minha costa, assim, no mesmo tempo que eu estiver falando, os meus irmãos acompanhar na tela, porque eu estou com uma Bíblia aqui, ó. O sistema religioso, eles não usam Bíblia. Eles estudam um texto semana toda, decoram um capítulo, um versículo, chega lá falando e você vai só engolindo aquele monte de coisa sem saber se é verdade ou não. E se você abrir a Bíblia e questionar com eles, eles te disciplinam. É assim que funciona, porque era assim quando eu estava lá. Aqui não, eu abro a Bíblia, mostro e você vai acompanhando aí na sua casa as verdades de Cristo Jesus, tá bom? Romanos capítulo 3, versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então o apóstolo Paulo faz todo aquele aparato, explica para o povo que não é através de obras, não é através de obras da lei, não tem nada a ver. E aí quando ele chega no capítulo 3, versículo 28, ele explica completamente, de uma vez por todas, você está entendendo. Ele diz assim, concluímos. Ele não está dizendo que vai concluir. Concluímos, o verbo está no passado. Ele chegou, explicou para os irmãos e concluiu. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Chegaram, fizeram toda uma análise, todo um aparato da lei de Moisés e descobriram e concluíram que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim pela fé, sem as obras da lei. Mas hoje o sistema religioso continua mandando você fazer campanha, mandando que se você não der o dízimo, que é uma obra da lei, que não é para a igreja de Cristo Jesus, o dízimo é para a nação de Israel. Mas eles continuam pregando isso nos templos feitos por mão de homem. Eles continuam pegando óleo e derramando na cabeça das pessoas, dizendo que é para ungir a pessoa. E nesse novo pacto você já é ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em você. Não precisa mais fazer rituais. Não precisa fazer mais ritual nesse novo pacto. Você é o templo do Espírito Santo. Eles dizem, abrindo aqui um parênteses e questionando um tempinho, que quando eu rompi com o sistema religioso, que eu disse, não quero mais saber de sistema religioso, quando Deus iluminou meus olhos, eu falei, agora eu vou pregar só o evangelho da graça, sem nada de fermento. E aí as pessoas muitas vezes chegavam com a minha esposa e diziam assim, nossa, teu esposo igreja, a situação, será? Ele agora vai esfriar, ele vai desviar. E aí eu comentando com a minha esposa, eu disse, nossa, se ela soubesse que eu sou a igreja e que eu não vou me desviar porque eu estou em Cristo Jesus, eu sou a igreja, eu apenas parei de ir num templo feito por mão de homem. E a minha fé está baseada em Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé. A minha fé não está baseada em templos feitos por mão de homem, não está baseada em pastores, não está baseada em evangelista, nada disso. A minha fé está baseada na palavra de Cristo Jesus.
E hoje estou firme, muito mais firme do que anteriormente, porque estou crescendo em graça, em conhecimento. E esta palavra, o evangelho da graça, está correndo aos quatro cantos do mundo. E não tem nada de eu esfriar, meu irmão. Cristão que estuda a palavra de Deus com os olhos iluminados, tem o prazer de estudar, de aprender a palavra de Deus e compartilhar com os outros irmãos. Enquanto eu pregava dentro de um templo feito por mão de homem, quando eu estava lá no sistema, para 100 pessoas, nas redes sociais é pregado para milhares e milhares de pessoas. E eu mostro nas escrituras. Meu compromisso, volto a dizer, meus irmãos, é com a palavra. Não tem nada a ver com o homem. Eu sou o templo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Creia nisso, meu irmão. De Cristo Jesus não é mais pelas obras, e sim agora é pela fé em Cristo Jesus. Está escrito aqui em Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Se você acha que vai ser justificado diante de Deus através de qualquer obra que você faz, eu quero te dizer, é inútil o seu esforço, porque em Cristo Jesus é pela fé. É a fé, é na fé que nós alcançamos vitórias. Ou melhor dizendo, é na fé que as vitórias já foram alcançadas de antemão. A gente nem vai alcançar, a gente já alcançou essa vitória. Tem outras passagens bíblicas para mostrar, mas a gente vai continuar dentro desse mesmo roteiro. Romanos capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Olha que coisa. Se os que são da lei é que são herdeiros, então, olha o que vai dizer aqui. Logo a fé é vã. Então a fé que nós temos é vã, é anulada. Meu irmão. E tem o sistema religioso, ele prega a lei misturada com graça. Será que quando você prega, quando você faz uma campanha, você não está anulando a fé? A sua fé não é vã? Será que quando você diz que vai a um templo feito por mão de homem, dizendo que aquilo é igreja, além de você estar mentindo, dizendo que aquilo é igreja, porque a igreja somos nós, a igreja é vidas, será que não está anulando a fé? Será que a nossa fé não está sendo vã? Será que é por isso que muitas pessoas ficam não crescem em espírito em verdade? Por quê? Porque estão pregando ainda a lei. Tem aparentemente de dizer, aqui nós só pregamos a graça. Aí quando você chega lá, eles abrem no Salmo. Quando chega lá, abre em Josué. Quando chega lá, eles abrem em Jó. Livros da antiga aliança, meu irmão. Romanos capítulo 4, versículo 14. Porque se os que são herdeiros, então, se os que são herdeiros, né, são da lei, logo a nossa fé é vã. O apóstolo Paulo está falando isso para eles. Já que você realmente dizem que os que são herdeiros são da lei, então a nossa fé é vã. Mas não é isso, meu irmão. Cristo nos ensinou perfeitamente com clareza em relação a isso aí. Romanos capítulo 6, versículo 14. Vamos meditar. Alimentar o nosso espírito na palavra do Senhor. Isso é tão importante se você tivesse a sua Bíblia agora aí e marcando e notando capítulos e versículos. Que é o que faz com que você crescer em graça e conhecimento é examinar as Escrituras. Cristo, na época da sua carne, ele disse em João, capítulo 5, 39, examinai-vos as Escrituras. Né? É as Escrituras. 6, 14 diz assim. Não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitas das vezes as pessoas me abordam aí, dizem, olha, aí eles me perguntam, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Ô glória, o irmão está colocando reverência aí, né? Referência da Bíblia aí, ó. Romanos capítulo 4, versículo 14. Muito bom. Me ajude aí a pregar, divulgar, né, essa live para ter mais força, tá bom, meus irmãos? Então, olha o que diz. Não tem pecado para nós que pregamos o evangelho da graça. Por que, João Rodrigo, que não tem? Porque nós não estamos debaixo da lei. Então, o sistema religioso, eles amam trazer pecado para si.
Porque todas as vezes que eles tentam se justificar diante do Criador através de obras da lei, eles estão trazendo pecado para si. Mas em Romanos capítulo 6, versículo 14, vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre nós, ou sobre vós. Não tem domínio sobre nós. Por que não tem? O pecado não tem domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça, por isso que não tem pecado sobre nós. Nós não somos dominados pelo pecado, porque para ser dominado pelo pecado, precisamos viver a lei, e nós não queremos viver a lei. Nós estamos no novo pacto, na nova aliança, e não tem mais pecado sobre nós. Isso é simples de se entender, meu amado. O problema é que muitas das vezes as pessoas não gostam de ler, não gostam de meditar, para crescer em graça, em conhecimento. Prefere seguir um charlatão, um mentiroso, que fica enganando, dizendo que tu tem de dar dinheiro, que tu tem de fazer campanha, que tu tem de botar um óleo na tua cabeça, que tu tá em pecado, que o diabo vai te destruir. É isso que as pessoas gostam de acreditar. Mas quando a gente mostra nas escrituras sagradas a palavra de Deus, até poucas pessoas assistem, porque a maioria das pessoas não estão aí para a verdade de Cristo Jesus. Prefere acreditar em homens enganadores. E os homens, esses camaradas aí, esse charlatanismo, esses caras que enganam aí, eles sabem que as pessoas, a maioria, são assim. É por isso que eles lucram, eles compram fazenda, compram carro, compram boi nas costas dessas pessoas aí. Eu sempre digo que o sistema religioso ele tem 3 armas poderosas para o atrair o rebanho. Porque Cristo trabalha com filhos, mas o sistema religioso trabalha com rebanho, trabalha com gado. E quais são as 3 armas poderosas que o sistema religioso tem para arrastar multidões para esse sistema feito por mão de homem? Primeiro, trabalha com medo. Eles colocam na mente das pessoas o medo daquela pessoa ir para o inferno, entre aspas, que eles nem sabem explicar o que é o inferno. Segundo, ganância. A maioria das pessoas são gananciosas. E eles falam, dá um carro que tu vai ganhar 3, dá tua casa que tu vai ganhar 4. E as pessoas, dá R$1.000 que tu vai ganhar 50 mil. E as pessoas, devido ser gananciosas, elas seguem esses homens. E terceiro, sabe o que é mais preocupante? Eles, pela falta de conhecimento. Atrai pelo medo, pela ganância e a falta de conhecimento. É por isso que quando eles vão pregar para vocês nesses templos religiosos aí, eles abrem a Bíblia, lê um texto isolado, explana 1 hora aí e não deixa você acompanhar nas escrituras, meditando para ver se de fato é verdade aquilo que eles estão falando. Aqui, com o Evangelho da Graça é diferente. Eu aqui com a Bíblia aqui, acompanhando, e você aí do outro lado com a sua Bíblia, anotando todos os pontos, capítulos e versículos, para ver se de fato é verdade aquilo que eu estou dizendo, de acordo com o que diz a palavra, e o Espírito Santo clareando, iluminando meus olhos para passar essas verdades para vocês nesse exato momento. Isso é gratificante. É uma questão de você colocar sua mente para funcionar. O evangelho verdadeiro, meu amigo, minha irmã, não tem barganha, não tem comércio, não tem fama, não tem poderio, não tem cargo eclesiástico. O evangelho da graça, o mérito, a honra, toda a glória é dada somente a Cristo ressuscitado. Nós precisamos apenas entender que Ele é Pai e nós somos filhos. E Ele, sendo Pai, Ele cuida bem dos seus filhos. Nós não somos mais rebanhos. Nós saímos do sistema religioso. Hoje nós somos filhos de Cristo Jesus. Isso alegra o meu coração. Que maravilha, né? E tem mais. Essa live vai ficar um pouco comprida, mas tem muita coisa hoje para que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, alimentar o nosso espírito para ficar forte. E nós estamos indo para cima do sistema religioso. E eu tenho certeza que em breve, claro que não vão vir todos, mas os eleitos virão. Né, meus irmãos? Continuação. Romanos de número 7, versículo de número 6. Vamos lá? O que diz lá? Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade
de espírito e não na velhice da letra. Que maravilha. Ó, nosso irmão Rai já está aí comigo aí, né? Um alôzinho para o senhor, meu irmão Rai. Aba Paz, seja bem-vindo. Meu irmão Orlando também já está aí conosco. Vamos compartilhando aí, meus amados. Vamos comentando. E esses homens aí são bênçãos também de Cristo, né? Pregadores também do Evangelho da Graça. Sou muito grato de saber que vocês estão aí acompanhando as verdades de Cristo junto comigo nesse exato momento. Então, Romanos capítulo 7, versículo 6 diz: mas agora temos sido libertados da lei. Oh, glória! Naquela época, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já fala para os romanos, né, para os cristãos que estavam em Roma, que eles já tinham sido libertos da lei. Agora imagine nós que somos a igreja, que nascemos depois do ano 70, né? Que maravilha! Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Hoje nós vivemos em novidade do espírito, oh glória! E não na velhice da letra, nada mais de letra. E essa letra aqui, meu amado irmão, fala da lei de Moisés, nada de antigo pacto, nada de ministério de condenação e morte. Hoje o ministério é do Espírito. Aba Pai, será que você entende essa maravilha, essa benção que o Espírito Santo derrama na minha e na sua vida nesse exato momento? Porque ele já está em nós, o Espírito Santo, e ele nos assacia a nossa sede, a vontade de beber dessa fonte, que ela jorra para a vida eterna. A sabedoria, o evangelho da graça é isso, meu irmão. Todo dia nós nos alegramos com as verdades que Cristo revela para nós. E isso o sistema religioso muitas das vezes não vê, porque quer se apresentar diante de Cristo através de obras, e não é através de obras que nós somos justificados, e sim pela fé em Cristo Jesus. Que maravilha. Romanos capítulo 11, versículo de número 6. Vamos lá o que está dizendo em relação a esse assunto que nós estamos estudando hoje. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. A obra já não é obra. Ficou claro? Aqui eu não preciso explicar nada. Ou você se apresenta diante do Senhor pela graça, ou através de obra. E através de obra eu te falo e garanto e afirmo: você não conseguirá ser justificado diante do Criador. Só será justificado diante do Criador através da graça. Então abandone as obras da lei e viva a graça de Cristo Jesus. Porque ele cumpriu toda a lei para estabelecer a graça. Nesse novo pacto, não tem mais lei, nada de lei, meu irmão. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: mas meu irmão, então quer dizer que tu não leu o Antigo Testamento? Claro que eu leio o Antigo Testamento, eu leio o Pentateuco, eu leio livros históricos, eu leio os livros poéticos, eu leio os maiores profetas, eu leio os menores profetas, leio os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Ato dos Apóstolos, leio as 14 cartas que o apóstolo Paulo escreve, que é o Evangelho da Graça para a Igreja de Cristo Jesus, e as cartas universais, tipo as cartas que Pedro escreve, que João escreve, que Judas escreve, e o Apocalipse. Eu leio, mas o que eu amplio, o que eu pego e coloco na minha vida, são o Evangelho da Graça que está escrito nas cartas que o apóstolo Paulo escreve para a igreja. Por que eu não perco tempo com o Antigo Pacto? Porque são livros históricos, são épocas, tem cultura, profecia. Quer um exemplo? O livro de Isaías é um livro messiânico que voltava as profecias para o Messias. O Messias já veio, eu não tenho necessidade de estar me prendendo a isso. Eu não vou me prender a livro de Gênesis, que é a genealogia do início de tudo. Mas quem escreve? Deveria ser Adão, que foi o primeiro homem? Deveria, mas quem escreveu? Moisés. Então, quando eu leio todo o Antigo Pacto, e entendo que aquilo é uma sombra vindoura das coisas, é uma sombra das coisas que viriam, das vindouras, que se cumpririam em Cristo. É por isso que a própria Bíblia fala
que a lei e os profetas vieram até João Batista. Então hoje, quando nós formos ler o Antigo Pacto, temos de entender que os relatos que tem no Antigo Pacto é só para entender a graça que vale para mim e para você, porque hoje nós somos a igreja de Cristo, o Cristo ressuscitado. Nós não somos judeu, nós não nascemos em Israel. Agora nesse exato momento, mas mesmo assim, o Evangelho da Graça não é só para a igreja de Cristo Jesus, e sim para todo o povo que há na face da terra. Querendo ou não, esta é a verdade de Cristo Jesus. Claro que nem todo mundo aceita, isso já é uma outra questão. Glória a Deus, Abba Pai, né? É isso que eu falo. Mas eu foco muito nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, porque é o Evangelho da Graça. Trata comigo, trata com você, que somos a igreja do Cristo ressuscitado. Ô glória. Hã? Vamos lá na continuação aqui. Romanos, capítulo de números 11, versículo 6 já li. Agora vamos ler mais algumas referências em Gálatas. Vamos para Gálatas, capítulo 2. Tá? Você que gosta de examinar as escrituras, crescer em graça e em conhecimento, vai continuar na live aí, vai compartilhar com mais amigos e mais amigos. Aqueles que não gostam muito de Bíblia vai começar saindo. Né? Eu gosto de fazer live acompanhando nos escritos, tá? Para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. É na palavra de Deus que nós começamos a crescer. Ontem eu estava conversando com meu irmão Rai, que também é uma benção na mão de Deus, e ele me disse uma frase muito interessante, que a graça ela nunca vai ser revelada totalmente para nós, que a cada dia a gente vai se alimentando, bebendo mais daquela fonte da água da vida, e isso ficou na minha mente, e de fato é verdade. Todas as vezes que nós pegamos as escrituras e vamos examinar, o Senhor nos revela tanta coisa maravilhosa, e isso é gratificante, né? É maravilhoso. Isso é só para quem tem os olhos iluminados. Gálatas capítulo 2, versículo de número 11. Olha o que diz. Chegando Pedro em Antioquia, lhe resistia na cara, porque era repreensível. Aí o versículo assim, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha que coisa tremenda. Meu irmão, quem era Pedro, né? Pedro andou com Jesus de Nazaré. Recebeu os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ele não recebeu os ensinamentos de Cristo ressuscitado. Quem recebe é o apóstolo Paulo. O Pedro, pelo incrível que pareça, um homem aquele a qual andou com Jesus de Nazaré, estava pregando o evangelho de aparência, de fingimento. Então, quando ele estava ali, quando não tinha ninguém da circuncisão, ele estava junto com o gentil, comendo com o gentil. Chegando alguém da parte de Tiago, ele se afastou de imediato. É por isso que fala em uma determinada, que ele repreende Pedro, e ele diz que vai para pregar para o gentil, e Pedro para o judeu, o evangelho da circuncisão. Olha que coisa, o próprio Pedro, tá entendendo? Não vivia a graça de Cristo Jesus, tentava viver de aparência, queria obrigar o gentil a viver como o judeu. Ele automaticamente, vendo o povo da circuncisão, ele automaticamente se apartou. Que coisa! Já parou para pensar nisso, meu irmão? Olha a continuação do versículo que diz aqui. O 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Até Barnabé, que aprendeu com Paulo o evangelho da graça. Quase. Você está entendendo, meu irmão? Então a gente tem que tomar pessoas por aí que pregam o evangelho da graça, um evangelho de simulação, de manipulação, não vive a verdadeira graça. E Pedro não vivia a verdadeira graça, ele vivia uma graça fingida.
Na frente do gentil, beleza. Quando chegava os da circuncisão, já era uma outra pessoa. E não é assim que se procede o evangelho da graça. A graça, ela tem de ser graça em qualquer circunstância da nossa vida. Você tem de ser o que é, você tem de ser verdadeiro, porque a graça, ela revela, ela mostra quem nós somos. Ô glória! A graça nos mostra quem nós somos. Entende? Isso é muito forte. E o versículo de número 15 diz o quê? Ah, perdão, vamos ler o versículo 14. Olha que coisa aqui. Olha o que Paulo vai falar aqui, no versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme o evangelho do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Paulo repreende Pedro na presença de todos. Rápido. Não deixou espaço. Porque ele vivia como, né, de uma forma, mas se apresentava de outra. Então Pedro de imediato recebe uma repreensão do apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil. Está entendendo? Talvez Paulo, não, talvez se fosse uma outra pessoa, não, eu não vou repreender Pedro, porque Pedro andou com Jesus de Nazaré. Mas Paulo não ligou para isso não, meu irmão. Ele recebeu o evangelho do paraíso, do terceiro céu, direto do Cristo ressuscitado. Ele estava cheio de autoridade, de conhecimento, estruturado na palavra do Cristo ressuscitado. E por isso ele não quer saber se é Pedro, se é João, se é Marcos, se é Lucas. Não, ele repreende de imediato Pedro para não deixar espaço. É por isso que hoje, quando você vê alguém pregando o evangelho da graça, entre aspas, que não está de acordo com o evangelho genuíno, repreenda, meu irmão, para que não deixe essas coisas acontecer, porque você que está me assistindo agora é um embaixador de Cristo, você tem um compromisso com Cristo de representar Ele em qualquer lugar, em qualquer circunstância, claro que com modos de uma forma educada, para não causar as pessoas, porque o evangelho da graça, ele tem eficácia. Ele tem raiz, ele tem base, ele traz alegria, ele não traz ódio, não traz rancor. Por isso que o apóstolo Paulo fala que alguns pregam por inveja, outros por contenda, por ganância, e outros pregam por amor. Nós pregamos pelo amor. Nós nos alegramos quando algum irmão entende o evangelho da graça e glorifica a Cristo Jesus de acordo com o que a palavra fala. E Paulo aqui repreende Pedro, não perde tempo, porque Pedro estava vivendo de uma forma, depois já queria viver de outra forma. Eu vou ler novamente o versículo para que vocês entendam. Versículo 14 de Gálatas capítulo 2. Mas quando vi que não andava bem indiretamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que os abrigos o gentil a viveres como judeu? Ele vivia como gentil, mas queria obrigar o gentil viver como judeu. Aí hoje, quando as pessoas falam assim que tu tem de aceitar Jesus, que isso não está na Bíblia, aceitar Jesus, aí suponha que isso tenha, você diz que aceita Jesus, vai nesse templo feito por mão de homem, chega lá, você vai ser obrigado a guardar os mandamentos da lei de Moisés. Por exemplo, dízimo é lei, batismo nas águas é lei, subir ao monte é lei, jejum é lei. O cara diz que prega um Cristo ressuscitado, mas quando você aceita que na verdade não existe esse aceitar, é uma colocação só para entender, porque eles dizem assim, agora aceitou Jesus, agora vai ter de ser dizimista, vai ter de fazer campanha, vai ter de subir no monte, vai ter de se consagrar, vai ter de se batizar nas águas. Isso tudo é mentira, isso tudo é lei, meu irmão. Então Pedro, vivendo como gentil, queria obrigar o gentil a viver como judeu. Isso não funciona. É o que o sistema religioso está fazendo hoje. Eles dizem que pregam a graça, mas quando você chega lá, eles te apresentam lei, se justificando diante de Cristo através de lei. E isso é repugnante na presença do Criador. E eles ficam patinando na lama. Mas lá dentro tem eleitos e nós vamos pregar esse evangelho da graça até chegar ao coração dessas pessoas.
Assim como chegou ao meu coração, chegou ao seu coração, também vai chegar ao coração dessas demais pessoas. E vai chegar como? Através do teu compartilhamento. Talvez você fale assim, eu queria aprender a pregar a palavra de Deus nas redes sociais, não ter medo de falar para as pessoas, para que essa mensagem chegasse ao coração de mais pessoas. Mas já que você não tem como fazer isso no momento, mas você pode compartilhar essa mensagem para que chegue ao coração de mais pessoas. Oh, glória! Que maravilha! 16 diz o quê? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Meu irmão, vou parar por aqui, para não ficar cansativo, para a live não ficar muito comprida. Mas tem muitos versículos ainda que falam sobre esse assunto. Mas eu vou fechar aqui com chave de ouro. Nenhuma carne consegue ser justificada diante de Cristo Jesus através das obras da lei. Você entende? Está em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nenhuma carne é justificada. Então eu louvo e engrandeço a Cristo ressuscitado, porque essas verdades chegou ao meu e ao teu coração, e hoje está sendo expandida ao coração de demais irmãos. E eu tenho certeza, meu irmão, se você continuar, assim como eu estou continuando e outros irmãos, a pregar esse evangelho da graça, o Espírito Santo vai estar iluminando os mais olhos. E os olhos iluminados, mais iluminados, outras pessoas também serão iluminadas. Hoje é uma bênção a minha vida. Eu sinto até um prazer melhor de explanar as verdades de Cristo Jesus. Fiquei 12 anos no sistema religioso e 3 anos agora no Evangelho da Graça. O Espírito Santo já me revelou tantas coisas dentro da palavra em 3 anos que em 12 anos perdido lá no sistema religioso não conseguiria. Que maravilha. Mas quando eu estava no sistema religioso, lá mesmo, pedindo uma direção, eu sentia que alguma coisa faltava, que não batia. Algumas coisas que eles faziam, o Espírito Santo me dizia, não é assim. E foi quando, há 3 anos atrás, eu conheci no YouTube o irmão Geraldo Moraes. E hoje, para a honra e glória de Cristo, eu prego o Cristo ressuscitado. Então, meu irmão, minha irmã, irmão Orlando, compartilhe esse vídeo. Irmã Cida, compartilhe esse vídeo. Aos outros irmãos, minhas irmãs, o irmão Paulo também. Ô glória, é uma benção, já viu a live dele ser abençoado. É uma benção a ele, tá bom? E os demais irmãos também que estão assistindo agora nesse exato momento, compartilhe essa mensagem. Não só a minha mensagem, mas a mensagem do Cristo ressuscitado. A mensagem de todos os meus irmãos que pregam o Evangelho da Graça. Compartilhe, comentem bastante. O nosso objetivo aqui é fazer com que o Evangelho da Graça chegue ao coração de mais eleitos que ainda estão no sistema. Tá bom, meus amados? Começou agora nesse exato momento dar uma chuvinha abençoada aqui na Bahia Chapada Diamantina, né? Por isso pode sair algum tremido aí o áudio, mas valeu, tá tudo bem, tá bom? Vou finalizar por aqui essa live. Eu espero que meus irmãos continuem compartilhando. E eu quero que vocês possam estar comentando embaixo, que logo na conclusão dessa live estarei respondendo o comentário de todos meus irmãos, tá bom? Graça e paz, melhor noite, meus amados irmãos.